Agenda de manutenção. Mais dúvidas? De boa? Acabou a consultoria? Não. Vamos lá. Não? Tem não? Agenda de manutenção. De novo, uma falha nossa de comunicação. As pessoas falam agenda de manutenção e pouquíssimas falam o termo correto, que é plano de manutenção. Então, vocês vão ver na conclusão de tudo isso que a agenda de manutenção nada mais é do que um anexo do plano de manutenção. O plano, velho, é o documento que é a base da manutenção predial. Todo e qualquer empreendimento precisa ter um plano de manutenção. É nele que está contido todas as manutenções preventivas que eu vou executar e todas as manutenções preditivas. Lá não tem corretiva. A corretiva acontece e você vai corrigir. Então, todas as manutenções preventivas e preditivas estão desse documento. É a base. Quem normatiza esse plano é a NBR 5674. Vocês vão achar lá na internet duas NBR 5674. Tem a de 1999 e tem a de 2014. Baixem as duas. Por quê? O que muda? A de 99 ela tem 10 páginas. Eu ia imprimir para vocês, eu falei, não, vou gastar muita folha. Ela tem umas 10 páginas. Ó, tá vendo? Vocês vão achar, ela já achou aqui. Ó. A 5674 de 99, ela tem 10 páginas, ela é muito mais questão de nomenclatura. Então tá lá explicando o que é plano de manutenção, o que é manutenção corretiva. É bacana vocês lerem essa norma. Já a de 2014, ela é mais técnica mesmo. Ela tem 30 páginas e, ela é massiva. Ela vai explicar o que é plano de manutenção do começo até o final. Como que você faz o seu, como que você gerencia, como que você inicia esse documento. Então ela é parruda e ela é a base do plano. Lembra que eu falei que você ia saber o que é transformador? Porque é agora. O que eu preparei? Antes de falar sobre plano de manutenção e agenda, que é algo pequeno, eu vou falar sobre equipamentos para que vocês entendam tudo que tem dentro de um prédio. E aí eu quero fazer dessa forma. Teve dúvida? Levanta a mão, pergunta, vamos debatendo, porque isso aqui vai ser produtivo para todo mundo. O prédio, a gente divide ele em algumas famílias. Ele é constituído por elétrica, hidráulica, civil e ar-condicionado. Todo e qualquer prédio é dessa forma. Aí o pessoal fala, tem automação também. Tem automação. Tem segurança. Tem também, mas a base de um prédio é elétrica, hidráulica, civil e ar-condicionado. Aqui onde a gente está tem tudo isso. Tem todos esses componentes. No prédio de vocês, com certeza também tem. E eu gosto de começar por sempre o mais complexo, que vocês ainda estão acordados. Está todo mundo acordado? Querem tomar um cafezinho? Uau, podia até meia-noite que todo mundo estava aberto. Estrutura elétrica. O mais complicado, aquilo que todo mundo tem medo, e tem que ter medo mesmo, porque a gente tem que ter respeito por tudo aquilo que a gente não conhece, cara. Média tensão. Tem prédios que são alimentados por média tensão e prédios que são alimentados por baixa tensão. Média tensão é até 1000 volts. Até 1000 volts é baixa tensão. Então, o prédio que entra por 220, 380 é baixa tensão. Média tensão é de 1000 em diante. Então, 1200, aí a prédio tem transformador lá dentro, tá? A prédio vai ter o transformador lá dentro, ou na rua, ou na calçada. Essas são as duas famílias de entrada de energia. Vocês sabem como que é a entrada de energia de vocês? Se o prédio é alimentado por baixa ou por média? Média. Todo mundo é média? Tem alguém alimentado por baixa? Não? Tem bastante prédio alimentado por baixa tensão. Tem bastante. Prédio residencial, na verdade, o mais comum é ser por baixa tensão. Vamos lá. Vamos discorrer esse desenho aqui que vocês vão sair daqui craque, velho. Todo mundo engenheiro. Tem engenheiro aqui? Vai sair todo mundo agora. Vamos espalhar. A energia entra na concessionária. Ela passa na nossa entrada de energia. Os prédios que são alimentados em média tensão, você vai ter um espaço lá que ninguém entra. Ou se está entrando, não deveria. Ele tem que ser lacrado pela concessionária, que é a nossa entrada de energia. Ela sai da entrada, vem para
cabine primária. Nem todos os prédios têm essa divisão aqui. Às vezes, cabine primária e entrada de energia está tudo no mesmo ambiente. Às vezes está no mesmo espaço, às vezes não. Saiu da cabine primária, eu vou para o meu transformador. Qual que é a função do transformador? É justamente essa, é transformar. Ninguém usa 1.200 volts na tomada, a gente usa 110 ou 220. Então a minha energia entra aqui com 12.000, o transformador transforma ela e rebaixa essa energia. Quando abaixou, ela vai lá ao 220 ou 380. E aí essa energia vai dividir aqui, ó. Parte dela vai para a área privativa, parte dela vai para a área comum. Área privativa, saiu do transformador a energia, já está baixinha, ela entra no quadro de medidores, depois ela vai para o quadro da unidade. Beleza? Área comum, a energia sai do transformador, ela entra no nosso QGBT, quadro geral de baixa tensão. Sai do QGBT, ela faz uma bifurcação de novo aqui, ó. Parte da energia vai para o quadro N, parte da energia vai para o quadro QTA. Vamos falar quadro N primeiro. Quadro N são todos aqueles quadros que só são alimentados pela concessionária. Ou seja, eu não tenho energia mais da concessionária. Se aqui parou de ter energia, aqui não vai ter mais, certo? A energia não vai fazer esse caminho, porque eu não tenho mais aqui. Então, tudo que está ligado nos quadros N, quando cai a energia, fica desenergizado. Beleza? Caiu a energia, fiquei sem luz, puta, a luz está ligada no quadro N, normal. Já tem outra perna que sai do QGBT e vai para o meu QTA. O QTA é o quadro de transferência automático. Aqui tem o eletricista, na verdade vai para a USCA, né? Mas eu simplifiquei o negócio. Vai para o meu QTA. O meu QTA ele tem duas entradas. Pensa assim, é um quadro que ele tem duas entradas em cima dele. Uma entrada é a concessionária e a outra entrada de energia é a que vem do gerador. GMG, Grupo Moto Gerador. Então, não tem mais energia da concessionária entrando no QTA. O que o QTA faz? Manda ligar o gerador. Fala, liga aí, gerador. O gerador liga, alimenta o QTA e o QTA alimenta os quadros NE. NE é normal e emergência. Ou seja, tudo que está aqui nesse quadro é alimentado tanto pela concessionária quanto pelo gerador. Agora vocês estão feras. Vai chegar. Vai ficar fera. Você vai chegar no seu prédio agora. Quando os medidores para baixo, tá chegando. Ok, agora a entrada. Não? Vamos de novo. Então, onde que eu encontro essa entrada de energia do meu prédio? Normalmente é na frente do prédio. Tá. Bem na frente, assim. A cabine primária é onde tá os reloginhos do povo? Lá do... Não, o reloginho do povo vai estar aqui, ó, na sala que o pessoal chama de quadro de medidor. É. Aí, ok. Aqui ok, né? Agora o do condomínio, você vai ver e você vai falar, puta, agora eu sei onde é que é. Sim. Vem do QGBT. O QGBT, pensa é um quadro e ele tem duas perninhas saindo assim, ó. Uma perninha que sai do QGBT alimenta todos os quadros que você vai utilizar com energia normal. Então, energia para lâmpada, energia que, se por acaso faltar a rua, não vai fazer falta. Pode ficar desligado. E a outra perna do QGBT vai para o meu gerador. Quando o gerador sente que não tem mais energia da concessionária, o que ele faz? Ele liga. Funciona automaticamente. Quando ele funciona automaticamente, ele alimenta esses quadros aqui, ó, que são os quadros NE, que é o normal e emergência, que é o quadro de bomba, que é o quadro da cerca elétrica, que é o quadro do portão. Então lá, o seu portão está ligado no quadro NE. Todo o resto do seu prédio está ligado aqui, ó, no quadro N. Quando acaba a energia, ficou no escuro, está no quadro N, não está no NE. Entendeu ou aceitou? Não, isso aí é ok. De boa? Isso quando tem gerador. A gente vai chegar no próximo que é sem gerador. A gente vai chegar no próximo. Não, na verdade eu até conheço, mas eu não conheço essas técnicas. Você vai ver? Não, você vai ver. Eu sei onde está a bomba d'água, o que acontece. Perfeito. Todas essas coisas aí eu sei. É que isso aqui, a maior parte é invisível. Você não vai ver. A maior parte disso aqui, ó, essas ligações aqui você não vê. Você não vai ver.
Mas quando você olhar o seu quadro, você vai entender de onde ele está vindo. Quando você olhar o seu QTA, você vai ver que ele tem duas perninhas, literalmente, ele tem duas perninhas assim, ó. Uma vem da concessionária e a outra vem do gerador. Quando você abrir esse quadro aqui, você vai ver essas duas entradas aqui, ó. Onde fica aqueles... como é que é o nome que você trocou lá que usou o fio 10? Disjuntor. Disjuntor. Tem vários lá. Tem vários. Só que tem um quadro maior que tem os disjuntores mais parrudos. É isso. Deve estar ali. Pode ser esse. Tá. Pode ser esse. Não, nunca coloque a mão, não. Não pode. Pra limpar, né? Não deixa. E o pessoal entrou pra limpar, vai jogar água com certeza, né? Vai vir com rodo e tal. Pra entrar aqui, ó, entrada, cabine, até mesmo aqui nessas áreas, precisa ter NR10. Só tendo a norma de segurança de número 10, que é para trabalhar com eletricidade. Então, poxa, a pessoa da limpeza, não pode, só o manutencista, o zelador. Síndicos, façam o curso de NR10, tá? Com NR válida ainda, né? Vai estar aqui, ó. Ele vai estar no NE. Ele vai estar ligado, ele vai ser alimentado pelo gerador. A entrada dele é separada, mas ele vai estar ligado aqui, ó. Porque a entrada de energia dele é outra entrada, Mas o quadro da bomba, é tudo ligado no NE. Quando falta energia, o gerador alimenta ele. Dúvidas? Boa? Sossegado? Prédio quando não tem gerador. Aqui, ó, o prédio sem gerador, ó. Sem gerador aqui, ó. Tem bastante prédio assim, prédios de 20 anos para cima, a maioria não tem gerador. O que muda? Cara, eu só não tenho aquela estrutura aqui de gerador. A energia vem para a área privativa e vem para a área comum. Ele sai do QGBT e já alimenta os meus quadros. Acabou. Normal. Tem nada de demais. Tem dificuldade nenhuma. É comum, tá? É comum ter prédio assim. E o que varia nas próximas? Só a formatação da entrada. Aquele entrava em média, esse entra em baixa. Então tem baixa tensão com o gerador e tem baixa tensão sem gerador também. Eu não tenho mais o meu transformador, porque a energia já entra baixa e eu já consigo distribuir ela. Falei muito rápido? Não. Ele implementa um primeiro aqui, pera aí, rapidinho. Hoje está se falando muito de energia solar, né? Tem fazendas aí. Maravilhosa. Solar, não sei o que tem e tal. Tem prédio que já está sendo até entregue com alguma coisa desse tipo, né? Perfeito. Ou você implanta no seu condomínio. Eles falam que a energia retorna para e tem toda essa conversa. Né? Você falou, está na moda. E funciona de verdade isso aí. O que muda na energia solar? Vai mudar somente aqui, ó, na entrada de energia, o formato do relógio. Porque o relógio que a gente tem, o relógio convencional, ele só entra, ele só vem energia da concessionária da rua para dentro. Então, é feita a instalação elétrica e tudo mais, tem vários componentes, tem transformador, vai ter... Cara, tem um monte de coisa. E aí, o disjuntor também muda. Ele vai para dentro e vai para fora. Então, você está gerando energia e você não está usando, essa energia vem da rede e você manda ela para a concessionária, você devolve ela. Só que ele contabiliza, ele vai contabilizando. Exemplos, você colocou uma usina lá, você gerou 50 watts hoje. Gerei 50 watts de potência, mas eu só usei 10, 490 você devolveu. Chegou o período noturno, não tem sol, não estou gerando energia, cara, você tem 490 para consumir. O que você vai consumir não é a energia que você produziu. Porque a que você produziu, você já mandou para a concessionária. Ela não vai voltar àquela que eu fiz. Mas a concessionária vai te devolver energia e vai voltar o reloginho para o outro lado agora. E aí você tem no crédito 490 ainda. E você vai consumir essa energia. Se você consumir os 490, zerou. Se você não consumir, a concessionária vai te pagar pelo aquilo que você forneceu para ela. Então, cada residência, cada condomínio vira uma usina de verdade. A gente começa a produzir energia. Só aqui que muda. Não muda nada. Nadinha de nada. Muda só na entrada. Ela tinha feito a pergunta aqui, já te mando. Já. Teve uma moradora no quarto andar que o fio do chuveiro dela começou a pegar fogo. Ela não falou nada. E o quadro de luz do
térreo, o portão, tudo dava choque. Por que isso acontece? Sendo que a luz é completamente individualizada. É. O condomínio é uma coisa e do apartamento dela é outra coisa. São dois problemas. Então, o apartamento dela, com certeza, ela aumentou o disjuntor ou ela tirou o disjuntor e a ligação está passando direto. A energia está entrando direto para ela. Para o fio pegar fogo, chegou a festa junina. Ó. Que é isso, cara? Eu não entendi o que você falou. Você ficou querendo dançar a quadrilha, né? O problema dela é que ela não tem disjuntor ou ela aumentou demais a potência do disjuntor, então ele não desarmou. E aí o fio virou o disjuntor, então ele vai funcionar até queimar, até pegar fogo. E aí o problema do condomínio já é outro. Então, com certeza, lá nas outras áreas, tem alguma fuga de energia e não tem um DR. Por quê? Se tivesse um DR, na primeira fuga de energia, o DR ia desarmar. Então, tem alguma fuga de energia. São dois problemas separados, eles não têm ligação, tá? São dois problemas distintos. Um é a questão do apartamento dela, que está sem proteção e funcionou até pegar fogo. E o outro é a área comum, que está com alguma fuga de energia e está sem proteção também. Então, por isso está tomando choque lá. É igual aquele cara, esse vídeo é clássico, né? Aquele cara que tá fazendo a reportagem lá na festa da uva. Aqui é a festa da uva. É, porque tem fuga. Ele fez lá. Quem chamou aqui? Peraí. Só para falar completar o que ele perguntou, fazenda solar a gente não produz energia, a gente compra energia da fazenda, a fazenda entrega, que no caso de São Paulo entrega para a Enel e a Enel cobra uma taxa de distribuição para entregar para a gente. Perfeito. Uma energia mais barata, mas isso não quer dizer que se faltar energia da Enel, nós vamos ter energia, nós vamos ter, porque a distribuidora é a Enel. É isso aí. E a gente agora vai sair, tá? Vai sair uma legislação que cada residência ou condomínio pode virar uma usina geradora. A gente pode virar. Então, se eu tenho placa solar lá na minha casa e eu produzo 500 e uso 10, eu sou uma mini usina, eu vou conseguir agora comercializar isso na região que é abastecida pela mesma concessionária. Ainda não saiu, mas já fica todo mundo aí de radar ligado, que a gente pode começar a ganhar dinheiro com energia elétrica. Fornecendo para todo mundo aí, ó, pondo dinheiro no bolso. Eu não lembro quem foi que levantou a mão primeiro, peraí. Aqui. O que eu tenho visto, né, não é muito condomínio, a questão do portão que ela falou, a gente vai lá, olha o quadro lá, a gente ficou admirando o quadro lá, cara, um disjuntor ele faz o portão, faz a guarita, faz a luz. Faz tudo, né? Faz tudo, e nisso você está sobrecarregando aquela sua rede na entrada, interna, olha o que acontece se você toca, se toma choque, você encosta, dá uma estática, então assim, portão, luz guarita, luz interna, É. É tudo separado. E agora a gente está concluindo de fazer tudo separado. Cada coisa é uma coisa. Mas é fácil de achar isso, tá? falta um aterramento. Mas o que eu achei estranho foi o apartamento dela, que não tem nada a ver, e o choque estava dando nas coisas do condomínio. Não, são dois problemas. Você tá com dois problemas aí. São duas coisas distintas. Tanto que resolveu o apartamento dela, pronto, resolveu o problema. Mas Essa mulher tá roubando energia do condomínio então, hein? Tem um na rede aí. Toda a fiação. Faz o seguinte, espera ela começar a tomar banho e você desliga esse disjuntor pra ver se ela grita. Você vai descobrir um gatinho. Dó dos criados. Parrudo. Quem levantou a mão? Não lembro mais. Se eu quisesse fazer o meu quadro elétrico lá, chamar um engenheiro eletricista para fazer, aí obrigatoriamente eu tenho que puxar para todos os andares da fiação e deixar lá no andar, e cada condomínio vai cuidar disso para dentro do apartamento dele? Pra aumentar a energia pra fazer ar-condicionado. Não, isso aí nem vai cogitar naquele prédio. Mas assim, eu tô pensando em deixar tudo. Põe ar-condicionado pra galera, meu. Não, deixa, vai correr cozido naquele É o amor. Mas assim, não, é sério. Tudo bem, que seja. Mas aí, mesmo eu atualizando, deixando o quadro bonitinho, trocando aqueles negócios que tá capengando. Aham. E aí eu puxo para cada andar, certo? Perfeito. As fiações lá. E para os apartamentos, cada um cuida do seu? É isso. Você vai levar até a cabeça do disjuntor do quadro dele. Falar, filhão, daqui pra frente você que se vira. Mas você vai ter que levar até o quadro dele, porque você tem que levar até lá a cabeça do disjuntor. Eu tô falando isso, tá rindo? Mas quando você fala isso, leva isso para conselheiros, para o subsíndico, eles falam, Deus tomou conta até agora, sabe?
No! Fala isso, ai, gente, precisa melhorar essa Tava coisa. funcionando até hoje. Funcionou até agora. Então, dá vontade de falar. Então, eu até sonhei comprando um terreno e construindo uma casa. Depois que eu assumi como síndica lá, eu falei, eu quero, né? Vamos tirar esses seus medos aí, vamos fazer uma perícia lá de elétrica para poder saber. Porque assim, Exatamente, de repente eu posso estar apavorado. pode. Tomando conta. Mas se você não tiver apavorado, eu vou falar assim, ó, corre, compra a sua casa mesmo. Sabe aquele sonho da casa? Realiza ele. Vai pra cima. Hoje chama o surfista aí. Quem tinha mais perguntas aqui? Já foi? É só mais uma pergunta. Medição, onde estão os disjuntores lá, é antigo que eu te falei. É madeira. Eu sei que hoje tem que ser metal. Não, isso é lenda também. É lenda? É lenda. Assim, depende do estado de conservação da madeira. Não, tá perfeito. Então não precisa trocar. Porque eu chamei um engenheiro para ver a questão, para fazer um projeto, para Aham. fazer o ar-condicionado. Eu falei, olha, a primeira coisa que tem que fazer é mudar isso tudo aqui. Pede a norma pra ele. É? Fala assim, não, de onde você tirou essas ideias aí de que tem que estar, não pode ser madeira? Isso é lenda. Vou contar uma historinha, eu gosto de histórias, né? Eu vou contar uma historinha. Fui contratado por um condomínio, a moradora falou, pelo amor de Deus, eu preciso trocar a Eletropaulo na época, veio aqui e falou que o meu quadro, o fundo é de madeira, e aí veio um engenheiro e mandou eu trocar, porque senão vai pegar fogo e tudo mais. Daí eu fiz essa pergunta, falei, não, onde está escrito isso? Em lugar nenhum, não tem nenhuma norma que diga que o fundo não pode ser de madeira. Tem sim na 5410, que é a norma de elétrica de baixa tensão, dizendo que o estado de conservação tem que estar contento, tem que estar bom. Se a madeira estiver apodrecendo, estiver caindo, corre o risco desses medidores vir para frente, dele cair. A história que ia contar, vou contar duas agora. Uma é que eu fui abrir o quadro e esses disjuntores caíram porque a madeira apodreceu. Quando você abriu a porta, vrum, veio tudo para frente os disjuntores. Mas se a madeira estiver ok, beleza. Eles falam também a madeira tudo bem no fundo, mas eles falam que tem que colocar um acrílico. Isso tem que colocar. Um acrílico na frente, né? Segunda proteção contra toque. Também NR10 e 5410. O condomínio é fechado com chave. Mas assim, se abrir tem que ter uma segunda proteção. O barramento não pode estar exposto. Não pode estar exposto. A segunda história, que é a primeira que eu vou voltar para ela agora que eu contei a do barramento que caiu. O pessoal falou, a gente tem que trocar o fundo porque a Eletropaulo falou que não pode mais ser fundo de madeira. Eu falei, tá bom, mas cadê? Eles chancelaram isso, eles emitiram algum comunique-se, porque a Eletropaulo, quando eles vão e encontram alguma anomalia na instalação, quem é que já trabalhou na Eletropaulo? Não, ninguém? Eles têm um documento que eles emitem quando eles encontram alguma anomalia na instalação elétrica. E o técnico que está lá, ele precisa fazer a taxação, que se chama. Ele emite, entrega para o responsável, para o síndico, e fala, o seu condomínio está taxado, você tem 15 dias para resolver esse problema aqui. Falei, você foi taxada? Aconteceu já, né? Então aí precisava corrigir. Ela falou, não, mas é que ele falou. Falei, cara, falar até papagaio fala, velho. Ela queria fazer uma obra gigantesca para poder fazer algo que nem precisava, porque o cara da Eletropaulo tem uma empresa, e a empresa dele que queria fazer o serviço, saca? Não caiam nessa. Você quer ver dar não conforme? Você quer ver dar não conforme nesse quadro de madeira aí? É renovação do ABCB. Os caras vão direto ali no quadro. Falam, não vai validar o ABCB se não trocar o fundo. Eles dão prazo. Mas o bombeiro, Não. a empresa que quer vender o serviço. Sim. Balela, primeiro que o bombeiro nem olha a parte elétrica, né, gente? Vocês já viram tanto AVCB? Mas é muito nítido. Quando você abre o quadro, você está desfolhando, você está soltando uns... Se tiver assim, tem que trocar. Porque corre o risco dele cair. Se tiver certinho... Não mexe. Não tem por que mexer. Não tem por que mexer. Vamos para a parte 2? Todo mundo tomou um cafezinho? Tá todo mundo acordado agora? Zerado? Vou continuar aqui. Alguma dúvida ainda sobre energia, baixa tensão e tudo mais? Agora eu vou mostrar a cara dos trem para vocês, ó. Ai, que bonitinho, hein? Essa é a entrada de energia. Aqui vocês conseguem ver bonitinho, ó. Vem a energia da concessionária. Ela liga no barramento, tá vendo? Aqui, vou chutar, tá? Vai para a área comum e aqui vai para a área privativa. É um chute,
Mas pode ser que seja o contrário, mas você vê nitidamente a entrada e as pernas saindo, aquela divisão que eu falei. Essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui, ó. Parte área privativa, parte área comum. Você consegue ver a entrada de energia vindo para cá e vindo para lá. Esse quadro aqui tem que ser lacrado. Só quem pode ter acesso a esse quadro é a concessionária, a Enel. No prédio de vocês, se tiver sem lacre e você conseguir abrir a entrada, solicita para a Enel lacrar de novo, porque não pode ter lacre. Não necessariamente, né? Se fosse ter acrílico, teria que ser nesses pedacinhos aqui, ó. Então, falaram de acrílico e ele tomou de novo. A NR10 e a 5410, elas falam que barramento exposto não pode ter. Quando você abre o quadro, você não pode ter contato com a energia elétrica. Tem que ter a segunda proteção contra toque, que é o acrílico. Aqui, nesse caso, caberia sim, porque a gente tem acesso a barramento energizado. Deveria ter aqui, mas eu acho que não daria para colocar por causa do espaço, que não ia ter como instalar. Isso, ó, falo para todo mundo. Aqui dentro é uma chavona que você abre aqui, ó. Dentro dessa chave tem fusível. Cada um desses quadradinhos aqui é um tipo de fusível. Aqui tem, são todos iguais. Aqui e aqui são todos iguais, aqui são todos iguais. É fundamental vocês terem esse fusível guardado lá no condomínio. Não abram, não façam isso. Contratem uma empresa especializada que ela vai abrir e vai ter esse fusível. Por quê? Pode ser que deu algum surto de energia, a concessionária mandou mais energia do que deveria, esse fusível estoura. Pluc! No que ele estourou, você fica sem uma perna, você fica sem uma fase. A concessionária nem sempre tem esse fusível, então deixa guardado lá no condomínio alguns. Concessionária chegou, não tem, você fala, opa, eu tenho aqui, vai lá, coloca. Mas não mexam, tá? Aqui não é para vocês mexerem não, mas é importante ter esse fusível guardado lá no condomínio. Não dá para ver o tamanho desse não. Cabine primária para quem é abastecido por média tensão. Essa é a cara dela. Então a energia passa aqui pela entrada, depois vem para essa cabine aqui, ó, para poder fazer a distribuição. Na cabine, olhando ela por dentro, ela é desse jeito aqui, ó. Tem os disjuntores, tem os plugins aqui, ó, tem a entrada, os plugins, e ela é toda de barramento por dentro, ó, toda bonitona. É bonito assim mesmo, cara. Roubam muito isso aqui na obra. E quando cai uma chave dessa, quem que pode entrar para Só ele subir lá no hidráulico? O que o Stefan tá falando é o seguinte, putz, deu um surto de energia. Essa chave ela pode entrar em trip. Ela não fica nem ligada nem desligada. Aí você tem que vir nessa alavanquinha, é que ela já tem um motorzinho que rearma automaticamente. A única coisa que a pessoa tem que vir é apertar no verde para poder fechar o contato. Só que, se ela não tiver alimentação de emergência, essa bobina não carrega. Aí você tem que vir aqui e carregar ela na mão. Carregou, aí você vem aqui e aperta. Pluf! Aqui, ó. Esse aqui está bem exposto. Esse aqui você consegue. Quem pode fazer isso é eletricista credenciado que tem NR10 e que esteja utilizando todas as roupas lá, toda a parafernália. Luva. Não, de jeito nenhum, nunca. Falando de síndico. Eu vi um vídeo, cara. Tava tendo um evento. Existia um evento aí, e aí os síndicos foram para essa visita guiada dentro de um prédio. E aí eu vi esse vídeo no YouTube, no Instagram, falei, meu Deus do céu, que falta de bom senso das pessoas. Então, era uma visita guiada, aí a pessoa, o instrutor, tava falando, galera, isso aqui é uma cabine. E o cara abriu o bagulho aqui, assim, ó, desse jeito, falou, olha só esses barramentos e tal. E todo mundo aqui, ó, o cidadão normal, o civil, a gente com relógio, colar, todo mundo aqui perto, velho. Isso aqui também tem que ficar fechado sempre, não pode estar aberto. Essa imagem aqui, essa de verdade não é minha, essa não é minha não, essa é da internet. Mas ela só pode estar desse jeito se estiver sem energia, só se estiver desenergizado. Com energia, nunca abra desse jeito, nunca. O simples fato de você quiser remover uma tampa dessa, já pode fechar um arco aqui, acabou, era uma vez. É isso que eu ia perguntar, é aí que tem o tal do arco? O arco acontece aqui, aqui também acontece. Fecha arco e o... Oi? Não, ela não está finalizada ainda não. Estava montando. Eu fiz uma visita, e aí quem não está me seguindo no YouTube vai ter que ir lá no YouTube agora, manutenção predial. Eu inaugurei uma série nova que se chama Viu Como Se Faz. E eu vou nas empresas e mostro como são feitos alguns equipamentos, alguns componentes. E eu filmei como é feito o barramento, então vai sair o vídeo, e eu filmei como que é feito um quadro desse aqui, uma cabine primária. É animal, velho. É animal o processo de construção. Depois é legal vocês ir lá para poder entender como que é construído esse negócio aqui.
Transformador, lembra que eu falei? Ó, você vai saber o que é um transformador sem explodir o seu, ó. Isso aqui é o transformador. Você ia me explodir com ele. Não, não vai acontecer isso não. Pelo amor de Deus. Você tem esses dois tipos, o transformador a seco e o transformador a óleo. Quando você bate o olho, você já consegue identificar a diferença de um para o outro. O a óleo sempre vai ter esse radiador aqui, ó. Você vai olhar e vai ter esse formato aqui de radiador e você não consegue ver as bobinas, tá vendo? Já o transformador a seco, quando você olha, você vê as 3 bobinas. A fase R, a fase S e a fase T. Bonitão. Aqui, nesse transformador, ele também tem as 3 fases. R, S e T. Só que as bobinas estão aqui dentro, ó. Aqui, o isolamento entre as fases é feito mecanicamente, tá vendo? Elas não estão em contato uma com a outra. Aqui, as 3 estão tudo mergulhadas no mesmo óleo. E quem isola elas é o óleo. Lembra que eu falei que se o óleo estiver muito particulado, fecha curto? É por causa disso. Se fechar curto, isso aqui explode. Pega fogo. E a análise que eu faço é nessa mangueirinha aqui, ó, nessa torneirinha. Você tira o óleo, coleta e manda para análise. Mais em conta, fazer análise ou trocar já o óleo? Análise, com certeza. A análise vai ser R$100, R$200 a análise. O óleo você vai trocar, vão litros e litros aqui de óleo. E você tem que desligar a energia. É um processo, além de ser caro, dá dor de cabeça. Você vai ter um ou outro. É. E aí eu trouxe o vídeo. Você vai ver eu pegando fogo, mas não no seu. Ai, meu Deus! Ai, Jesus! É o 92, bombeiro? É o 92? É, 192! Eita, Pix! Oh, a caminhonete, meu Deus! Deu ruim, mas por que esse aqui pegou fogo? Porque ele é da concessionária. Você acha que a concessionária faz manutenção preventiva? Faz manutenção preventiva? Deixa funcionar até pegar fogo, até explodir. 4 dias sem energia, igual nosso serviço. Eles deixam funcionar até explodir. Quando eu vou parar na rua, e vocês vão começar a fazer isso agora também, eu nunca paro perto. Agora vocês vão começar a olhar poste também. Ah, tem transformador, não paro perto não. Esquece. Para do outro lado. Você vê a caminhonete aqui, ó? Do lado. Deve ter pegado fogo nela. Aí pegar fogo é anos pra pagar. Você tá louco, cara? O seguro não paga. Não, acho que não vai pagar, né? Não sei se o seguro paga. O que causou? Ah, pegou fogo com o transformador. Não sei se paga. Não paga, tem 10 anos, 20. Eu não sei. Melhor não pagar com ele. QGBT é o quadro geral de baixa tensão. Todo mundo lembra dele? É quem pega a carga geral da área comum e depois distribui. Dentro dele vai ser a mesma coisa, ó. Vou ter aqueles barramentos bonitos. Aqui, fecha arco, fecha. A probabilidade é menor, mas fecha também. Não abre assim não, tá? Só abre assim se ele estiver desenergizado. Não mexe nele não. E os quadros normais de carga, bonitinho. Então, quadro de bomba, sei lá do que é isso aqui. Tem quadro normal e quadro normal de emergência. Vocês devem ter muito desses aí nos prédios. É o que eu falei que... esse aqui, ó. Eu nem lembrava que eu tinha trazido esse. O quadro pega fogo também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mas são situações que fogem da normalidade. Ou foi feito algum serviço inadequado, ou ele não tinha segurança, não tinha proteção. E aí ele pega fogo. Esse caso aqui foi gambiarra. Você vai ver a gambiarra. Pacientes que estavam nessa madrugada de terça-feira na UPA Leblon entraram em pânico após um princípio de incêndio na rede elétrica da unidade de saúde. O fogo começou no quadro de energia, provavelmente por conta de uma sobrecarga elétrica, segundo os bombeiros. Funcionários e pacientes foram rápidos e utilizaram extintores para conter as chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e fizeram um trabalho de rescaldo no local e realizaram vistorias na rede elétrica do pronto atendimento. A caixa de distribuição ficou totalmente danificada e por conta disso a unidade ficou algumas horas sem energia elétrica, que foi restabelecida na parte da manhã. Aquele disjuntorzão lá é o disjuntor NEMA. Não tem segurança nenhuma aquilo ali. É normal, aquele disjuntorzão preto lá, cara, vai pegar fogo mesmo e o bicho não vai desarmar. Ele é muito antigo, tanto que foi proibido.
Ele não segura nada, ele nunca vai desarmar, ele vai pegar fogo mesmo. Tem que ser disjuntor DIN, que é aquele disjuntor que qualquer coisinha ele desarma, ele tem segurança. NEMA, se tem disjuntor preto no prédio de vocês, cara, já faz um retrofit e troca tudo. Não deixa disjuntor NEMA porque ele não tem proteção nenhuma. Ele e nada é a mesma coisa. Qual é a melhor marca de disjuntor? Ah, tanto faz. Stecker. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Isso aí é... Só não pode comprar da Shopee, né? Ah, agora eu vou lá. Disjuntor Shopee. Não sei nem se compensa mais comprar, né? Na Shopee também. Mas, enfim, compra numa loja de elétrica normal que ele tem garantia. Gerador. Tem essas duas formatações. Tem o gerador externo. Esse aqui ele pode tomar sol, chuva, porque ele tem a proteção, ele é carenado. E tem esse gerador que é para uso interno. O que muda de um para o outro? Nada, só a caixa em volta. Esse não tem caixa, esse tem. Esse aqui se tomar chuva ferrou, esse aqui se tomar chuva tá suave, não acontece nada. E ele é mais silencioso também, porque ele tem atenuação acústica aqui dentro. Existe uma necessidade de gerador de colocar um gerador que atenderia 3 torres. Esse gerador, nós estamos pensando em colocar embaixo do subsolo de um dos prédios. Isso é bom? O cabeamento passaria por baixo, bateria as outras torres, e o encanamento escape hospitalar iria para fora dos prédios. Eu pergunto embaixo da torre existe muito risco? Nenhum, se você cuidar dele certinho, se ele for bem instalado. Por quê? Ele precisa estar enclausurado. Ele precisa ter a casa de máquina correta e o tanque dele. Esse aqui o tanque é embaixo, tá vendo? E esse aqui também o tanque é embaixo. O tanque tem que ser embaixo. Você não pode ter aquele tanque externo que o pessoal gosta de colocar, aquele tanque de plástico lá. Se tiver, ele tem que estar em outro ambiente também, enclausurado, com detector de gás e tudo mais. Quem colocaria em diesel seria uma empresa terceirizada? Tem que ser. Não pode ser o funcionário? Não pode ser... então, não pode... Tem dois problemas aí. Tem dois problemas. O primeiro, NR20. Toda e qualquer movimentação de gases ou fluidos inflamáveis, gasolina, diesel, a pessoa que vai mexer com isso tem que ter o curso de NR20. Então, você já está proibido se você não tiver NR20. Além disso, o diesel de posto de gasolina é um lixo, ele detona o gerador. Não pode, tem que ser diesel dessas empresas que colocam o carrinho. Porque o que acontece? Ele não tem a octanagem, nem é essa a palavra correta, octanagem é para gasolina, mas ele não tem a composição correta. A quantidade de enxofre que eles falam, o S500 lá, o enxofre 500, você coloca S10, o gerador é feito para S10? Ah, então de boa, mas assim, quem garante que tem S10 mesmo nele, é? Mesmo assim, mesmo pegando gancho, você coloca o correto. Fica pro cara, você abastecer aqui. Com o tempo, esse óleo diesel ele vai ficar o gerador. Ele cria uma borra. Tem que funcionar direto, funciona toda semana. E mesmo funcionando direto, a cada 6 meses tem que fazer a limpeza do tanque. Porque ele cria a borra. E o mais caro no gerador é a bomba. O gerador é barato, mas a bomba de combustível é o equipamento mais caro que tem no gerador. Se a bomba queimar, compensa mais trocar o gerador do que trocar a bomba. O gerador tá de 400 kW. Bitelo. Não, porque pega é 100%. Bitelo. Até os apartamentos. Não, mas não faz isso não, cara. Contrata óleo de boa procedência. Coloca do caminhãozinho mesmo. Porque o de posto de gasolina não tem procedência, cara. É um diesel que... Eu boto no meu carro, ainda se vazar óleo lá, eu tenho que pagar para limpar. E ainda fica cheirosinho o carro ainda, né? Ele troca o filtro, agora, realmente, dura muito tempo aquele diesel ali dentro, né? Ele deve apodrecer. Ele apodrece. O diesel, ele tem que ser drenado uma vez por ano. Uma vez por ano você tem que jogar fora aquele diesel. O tanque tá cheio, joga fora. Para fazer a manutenção, eu espero que ele tenha tirado esse diesel de lá. Uma vez por ano tem que trocar, 100%. E a cada 6 meses tem que limpar, tem que tirar aquela nata que vai formando no tanque. Mas isso é uma situação de periculosidade? Não, é só uma questão técnica mesmo para não queimar o equipamento, porque ele zoa mesmo. Mas você pode ser processado pelo prestador de serviço que estiver tocando isso? Claro. Por ser que está sendo uma rua de função e a periculosidade também.
E além disso, tem um documento que se chama prontuário de NR20, que o condomínio e a pessoa que executa o serviço lá precisa ter o prontuário. Acho que o prédio de vocês, do seu, não vai ter prontuário de NR20, então, não... A empresa tem. Isso. A empresa de manutenção, um caso, não fica assustado, tá? Não fica assustado. Você quer colocar o gerador embaixo do prédio, pode colocar que não tem problema, desde que seja feito da maneira correta. Aqui foi feito isso, mas foi feito gambiarrado, aí deu ruim. Quem lembra disso aqui? Hospital Badim, 2019, quem lembra? Gerador também. Mas esse aqui é maior. Ninguém lembra, né? 2019. Vamos dar play daqui. Quem não se lembra do incêndio no Hospital Badim, em setembro do ano passado, na Tijuca, quando 22 pacientes morreram? A repórter Beth Luquezzi teve acesso exclusivo ao laudo que aponta as causas do incêndio. Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli produziram 2 laudos sobre o incêndio. O primeiro ainda em 2019. O último deles em março deste ano para tirar dúvidas dos investigadores. Os peritos constataram que o fogo começou no gerador que ficava no subsolo do Hospital Badim. Houve um problema no motor de partida do equipamento que produziu um choque entre as engrenagens e a separação delas. As chamas atingiram o sistema de alimentação de combustível, o que acabou ocasionando vazamento de óleo diesel, centelhamento e um curto-circuito. Os peritos afirmam que houve um fator determinante para o alastramento das chamas. Os tanques de armazenamento de óleo diesel foram instalados em desacordo com as normas de segurança vigentes. No interior de prédios, esses tanques devem ficar enterrados, mas os tanques aqui do Hospital Badim estavam suspensos. O combustível era escoado para o gerador por gravidade. Isso acabou se tornando numa fonte de alimentação contínua do fogo. Os peritos também constataram outras irregularidades. Não havia qualquer dispositivo para cortar a alimentação de combustível em caso de emergência como esse incêndio. O lugar de armazenamento dos tanques e do gerador não tinha paredes que pudessem resistir ao fogo e não contava com equipamentos de combate a chamas, também exigidos pela legislação de segurança contra incêndio. Para piorar, o subsolo abrigava uma espécie de depósito de macas, o que contribuiu para o aumento do fogo. O incêndio foi no fim da tarde de 12 de setembro de 2019. 103 pacientes estavam internados. 11 deles morreram naquele dia, mas ninguém com queimaduras. Com o passar do tempo, outras pessoas também tiveram a saúde agravada por causa da inalação de fumaça. E o número de vítimas passou para 22. Lá foi erro atrás de erro. Então, o gerador, ele foi instalado num local onde não era enclausurado, a parede era de drywall. O gerador ele tem aquele tanque original dele que vem embaixo, que é aquele tanque metálico. Normalmente ele tem 250 litros. O que os condomínios fazem? Eu quero aumentar a capacidade e colocam um tanque extra. Só que colocam um tanque de plástico. Esse tanque de plástico não pode estar no mesmo ambiente que o gerador. Tem que estar em outro ambiente, ele tem que estar enclausurado também. E ele precisa ter uma válvula antifluxo. Então, igual o maçarico. Quem já soldou sabe, você está usando o maçarico, se você fizer qualquer besteira, ele dá um estouro, pac, e corta o fogo. Por quê? Ele tem uma válvula que não deixa o fogo entrar na tubulação. A mesma coisa, a mesma válvula, obviamente, que para diesel tem que ter na tubulação. O deles não tinha. Então, o gerador pegou fogo, o fogo voltou pela mangueira, pegou no tanque e explodiu e o tanque estava ali do lado. O que tinha mais lá? Maca, roupa, cobertor e lá. E para piorar, não tinha sprinkler, não tinha equipe treinada para poder fazer o primeiro socorro ali, para poder apagar o fogo. Então, incêndios e todos os acidentes, eles são efeito máquina caça-níquel. Eu preciso juntar vários fatores para o acidente acontecer. Lá foram vários fatores, então tudo isso somou na catástrofe que deu. Gerador, pode ser que não dê problema, desde que seja feito da maneira correta, enclausurado, tem os dispositivos de detecção, de combate. Esse aqui não tinha nada, esse aqui tinha o gerador e foram fazendo o puxadinho do puxadinho do puxadinho. O que ela falou de besteira? Ela falou que em condomínio o tanque do combustível tem que ser enterrado.
E existem dois tipos de tanque, tem o enterrado e tem o suspenso. Não necessariamente ele tem que ser enterrado. Ele pode ser suspenso, mas desde que seja esse metálico que é o do próprio gerador, ou se for um auxiliar metálico em outro ambiente. Não pode ser na mesma casa de máquina. Tem gente que deixa galão de diesel dentro. Não pode. Casa de máquina não pode ter nada lá dentro. Não pode, não pode. Eu fui fazer uma inspeção num prédio, eu entrei no centro de medição, era a coisa mais linda. O centro de medição estava mais decorado do que o apartamento da galera. Lá dentro tinha colchão, tapete, tinta, tinha um monte de coisa. Falei, cara, qualquer fagulha que der aqui, tá feito, já era. Dentro do centro de medição. Então, mais uma coisa que não tinha nada a ver com isso, mas aproveitando, casa de máquina não é depósito. Tô no meu prédio, colocaram qualquer coisa, pega e joga no lixo. Ah, o morador é tão bonzinho, ele pediu para eu colocar o tapete dele aqui. Não coloca, velho. Aí comentei com o manutencionista e falei, mas sempre foi assim. Eu sempre foi assim, né? Mas pode armazenar, não? Em outro ambiente? Em outro ambiente, longe, muito longe. Mais de 250 litros de diesel um gerador é muito diesel. Você mora no não é? Ó. Você mora no Morumbi, não? Então. Lá ficou uma semana sem energia. Aí a gente tem o que fazer. Aí é sentar e chorar. Depende do tempo que vai ficar funcionando. Ó. Se vai ter algum suco dos elevadores. Isso aí, depende do que tá ligado no gerador. Depende do que tá ligado. Você já fez o teste, né? Eu não deixei acabar, mas eu tenho uma noção. Você foi vendo lá às 6 horas. Não é 100% até os apartamentos. Porra! 100%. Até minha casa também. Caraca, da hora, velho. Aí esse já é show de bola. Ó, eu não sei porquê, mas quando eu cheguei hoje estavam falando de SPDA. Eu não sei qual que era o tema aí. Eu falei uma bobagem na aula passada, você vai corrigir. Vamos lá. Ó, SPDA, existem muitos mitos, né? Muitas lendas. O pessoal quando fala de SPDA, fala, é aquele para-raio que fica lá em cima? Sim, faz parte. SPDA é uma sigla para Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É um sistema. Ele não é um único componente. O para-raio é um dos componentes do SPDA. Então ele tem diversos componentes. Eu tenho dois tipos de para-raio. Eu tenho a gaiola de Faraday e eu tenho o tipo Franklin. Então se você olhou para cima do seu prédio, tem aquele mastro lá que parece o tridente do capeta, é Franklin. Se não tem isso, tem aquele monte de hastezinha nas extremidades, ele é Faraday. Tem também o misto, que usa os dois. Você faz a proteção com a gaiola de Faraday e no meio coloca o Franklin. O que muda de um para o outro? Eu vou mostrar os componentes, mas para que vocês entendam aqui o funcionamento dessa parada. O Franklin, ele faz proteção tipo cone. Ele faz um cone de proteção assim, ó. Então, baseado na altura, ele tem um raio de atuação. Vou chutar aqui, tá? Esse Franklin, ele pode fazer a proteção dessa parte, mas se ele for mais alto, ele faz dessa parte, se ele for mais baixo, faz dessa parte. Entenderam? Ele faz sempre um cone de proteção aqui. Então, se eu estou fazendo o cone, imagina que eu estou fazendo o cone aqui. Se um raio cair aqui, ele vai para o para-raio. Eu estou fazendo o meu cone, só que ele é um cone gigantão, ele protege tudo. Se o raio cair aqui, ele escoa pelo para-raio, ele escoa pelo aterramento. Tem prédios que você vai ter os dois. Por quê? Tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. A parte mais baixa muitas vezes não está sendo protegida pelo Franklin. Aí colocam essa gaiola de Faraday. A gaiola, ela protege todo esse perímetro. Então o raio caiu aqui, vem para cá. Caiu aqui, vem para cá. Ela protege toda a extensão, como se fosse uma gaiola mesmo. Ela faz a extensão, a proteção em metros quadrados. Aqui é em metro cúbico. Essa proteção beleza? É a alvenaria do prédio. Eu acho que essa é a dúvida. Não, mas ele me corrigiu hoje, falando que com o DPS. Com o DPS ele protege. Protege. Então a função do para-raio é proteger a estrutura, seja a estrutura civil ou a estrutura elétrica. Ele protege tudo. Ele não protege as pessoas. Se você está lá no térreo com a mãozinha aqui, você morre.
Mas ele protege o prédio não explode. O prédio não vai explodir. Se você não tem o para-raio, se um raio cair aqui nessa face, ele explode, ele cria um buraco na parede. Mas se eu tenho o para-raio, ele escoa. O que varia? Existe um dispositivo que eu vou mostrar, que é o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Se o seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas não tiver um DPS e cair um raio aqui no seu captor, no seu para-raio, cara, o raio vai procurar o caminho que for mais fácil para ele. Ele é igual água. E muitas vezes o caminho mais fácil é entrar na rede elétrica. Quando ele entra na rede elétrica, ele queima tudo. Ele queima tudo, vai estourar tudo. Mas se eu tenho um DPS, quando esse raio entrar na minha rede elétrica, o DPS fala assim, ó, vai para lá, meu filho. Vai pro terra, não vem pra cá não. Tem muito problema, só voltando um pouquinho no elevador, né? Então assim, chovia, dava uns raios, placa. Chovia, dava placa. Sempre as placas. Aí o Luciano mandou pro cliente, falou amigo, não, um pouco caro e tal, não sei o que, bom. Ele não queria pôr DPS. Notifiquei por e-mail, notifiquei por todos os meios, por e-mail, por tudo, liguei e tal. Resumindo, passou 15, 20 dias e choveu novamente. Ao invés de ser um elevador, foram duas placas. O que aconteceu? As áreas comuns tinham, né? Outros setores também tinham menos o caminho do elevador. Então, assim, dava uma pancada. Ia direto. Rau. Não, direto. Meu problema tá aqui. E é gostosinho, né? Porque a máquina tá bem aqui em cima, né? Ele é bem fácil. O caminho era bem curto, igual eu. Exatamente, não coloca o DPS, de portão de surto. Na hora que enxergar aqui, ele já corta na hora, não deixa nem passar. Ele estoura o DPS, mas. Ele vai romper ali e boa. Preciso tomar essas duas pancadas para depois nos chamar novamente para poder fazer essa manutenção. Valeu a pena a economia, né? Foi uma economia boa. No bolso, né? Anual também? É anual. Isso aqui, em tese, se ele foi bem construído, não precisa fazer manutenção. É eterno. A gente faz anualmente a medição dos parâmetros dele. Quais parâmetros? Continuidade, então injeta uma tensão, a energia tem que passar aqui livrinha, tem que chegar até a terra bonitinho. Então tem que ter continuidade. Se esse cabo tiver rompido, não vai ter continuidade, certo? A energia chega aqui e para, não vai ter continuidade. Outra coisa que mede é a resistência do solo, que a gente fala sobre a resistência ôhmica. Quando vai pedir um laudo de SPDA, tem que ter o laudo da resistência ôhmica. E aí, tem um eletricista, a gente vai discutir porque a norma mudou, mas em tese é só isso, tá? E a resistência tem que ser 0. Ou seja, eu não posso ter resistência para o meu choque entrar na terra. Medir resistência tem que dar 0. O que isso quer dizer? O raio entra e entra no solo sem resistência nenhuma. Ter resistência, tem problema no SPDA, tá com problema no seu sistema. Qual a profundidade que esse cabo tem que estar enterrado? Aí? Depende do tamanho do prédio, no mínimo 1 metro. 14 metros. No mínimo 1 metro. Tem que ter lá o aterramento. Hoje tem os balões, hoje não, sempre teve, né? Os balões de cobre, que sempre você Enfia lá pra... faz um bom jampeamento na ponta. Já era. O sistema, o DPS, ele tá instalado aonde? Nos quadros elétricos. Ele fica antes do disjuntor. Então, se a energia, o choque quiser entrar no disjuntor, ele fala, não, rapaz, aqui não. Comigo não morreu. Aí ele abre. Pode ser que sim, pode ser que não. O normal é colocar no centro de medição. Mas aí, de novo, dá para fazer uma aula sobre isso, porque tem que ter a sua balizadora e tal. Mas enfim, em tese é isso, nos quadros elétricos. Qual que é a altura padrão Do Franklin? Depende da área que ele vai proteger. Depende dessa área aqui. Então, lá na norma, na 5419, tem esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa. Fala, ó, se você quiser proteger, vou chutar valores aqui, tá? Agora é totalmente mentira. Mentira não, mas é hipotético. Se eu quiser proteger uma área de 5 metros quadrados, a minha haste tem que ter 1 metro. Se eu quiser proteger 10 metros quadrados, a minha haste tem que ter 2 metros. Então, tem lá na norma o valor de ângulo baseado. Aí você vai calcular, o projetista vai calcular qual que é o tamanho da haste para proteger aquela área. Porque tem prédio que tem cobertura pequena, cobertura grande. Então, é baseado na área de proteção que ele vai fazer. Beleza? Olha só o monte de componente que tem aqui, ó. Só voltando aí, Aguinaldo. Volta. Quando você fala de proteção, é onde desce os cabos, né?
Não, é a linha imaginária que eu estou fazendo aqui com a mão, ó. Ela protege assim, ó. Aí se ele for mais alto, ele vai proteger assim. Se ele for mais baixo, ele vai proteger assim. Baseado na altura, ele vai mudando o ângulo de proteção. Olha, ele, se ele tiver fechadinho, os cabos que descem para fazer o aterramento, eles têm que estar... Não, o cabo não mexe. Essa linha que eu estou fazendo aqui é imaginária. É imaginária. Porque aqui vai ter os cabinhos que vão descer aqui, né? E vão fazer esse caminho aqui da linha vermelha. O cabo não interfere em nada. O que interfere é a altura da haste. Então, se vir um raio por aqui, tem que ver qual que é o ângulo de proteção desse captor aqui, ó. Qual que é o ângulo que ele está fazendo para poder proteger. Aí se o cara, vamos supor que eu contratei uma empresa para colocar o para-raio lá. Certo. Ela me deu um orçamento lá de X valor. Certo. Para ele economizar, ela pode colocar um cabo Claro. menor. Só que ele não vai economizar aí não, ele vai economizar em outra coisa. Ele vai economizar lá embaixo na sua haste de aterramento. Em vez de ele colocar 1 metro para baixo, ele vai colocar uma hastinha de 20 centímetros, de 30. Lá que é o custo. É. E aqui também nessas descidas aqui. Aqui está o custo. Isso aqui para ele vai ser irrisório. Ele vai, em tese, calcular corretamente. Mas se ele quiser dar um jump, vai ser aqui embaixo, ó. Na haste que enterra Isso, no aterramento. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, essas hastes são os aterramentos de fato. Quando você ouve falar, o aterramento, imagina uma régua de cobre, redondinha assim, enfiada na terra. Essas hastes laterais, elas passam por onde? Qual haste lateral? Isso aqui? Tem 2 formatos. Você tem ela por fora e você tem ela estrutural. Tem prédio que ele é construído e a própria estrutura da coluna é a sua descida. Vamos pegar os elementos aqui, ó. Esse aqui é a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday eu tenho nas extremidades, e não só nas extremidades, é a cada 5 metros, tá? A cada 5 metros eu preciso ter um captorzinho. Uma anteninha desse tamanho, ou maiorzinha, depende do projeto, depende do prédio. Eu tenho a malha superior. Lembra que eu falei que parece uma gaiola? É a minha malha superior aqui, ó. Eu tenho as minhas malhas de descidas, que aí pode ser externa ou pode ser estrutural. Porque hoje em dia alguns condomínios novos, eles colocam externo e colocam uma capa por cima. Tem que ter uma capinha aqui, ó. Que é aquilo que eu estava falando de você colocar a mão e morrer. Por quê? De acordo com a norma, se você for descida externa, do piso para cima tem que estar isolado no mínimo 2 metros. Então, 2 metros de altura tem que estar isolado. É um pouco mais, tá? 2 metros. Aqui tem 1,70. Aqui tem 1,70. No máximo. Eu tenho essas malhas de descida, a malha e a haste de aterramento. E na garagem, vocês já devem ter visto muito disso. Tem aquelas tampinhas, sabe aquelas tampinhas que tem lá no piso? São as nossas caixas de inspeção. É onde a pessoa vai tirar para poder fazer o teste de continuidade, o teste de resistência. É essa tampinha. Se você abrir essa tampinha, ela vai estar toda suja, cheia de coisa. Aí se você tira os cabelos, a areia, aí você consegue ver a haste lá. Aí tem uma hastezinha. E essa haste, você vai ver justamente esse ponto aqui. Você vai ver a haste com algumas outras coisas ligadas nela aqui. Você vai ver só a pontinha dela e esse monte de coisa ligada. Tem um monte de... Tem brita dentro? Não necessariamente. Brita o pessoal coloca para poder diminuir a entrada de água, né? Para não vir com tanta força. Todo mundo mestre em SPDA? Boa? E o Franklin, o que muda? Tão somente o formato da haste. Então, ao invés de eu ter aquele monte de haste bonitinha a cada 5 metros, eu tenho só uma, mas o resto é tudo igual. Eu tenho a malha superior, malha de descida, eu tenho o aterramento, eu tenho a minha malha lá embaixo. É idêntico. O que muda é isso, se a descida é estrutural, se a descida é externa, a altura do mastro, que é de acordo com a proporção da área protegida. Boa? Esse laudo que é feito aí pelas empresas que vão fazer os testes, ele é anual? Anual. 6 de 6? Anual. Anual? Anual. E aí o que tem que fazer? Alguém me perguntou isso, eu falei e acabei esquecendo. Manutenção preventiva, se isso aqui foi feito da maneira correta, não precisa fazer manutenção. Mas agora, o que acontece muito? Tudo desse sistema tem que ser inoxidável. Então a haste aqui em cima tem que ser cobre ou alumínio, a descida a mesma coisa, os parafusos utilizados ele tem que ser de inox, não pode oxidar.
O que acontece é que muita construtora, muita gente faz com parafuso convencional e aí oxida, e não pode ter oxidação. Tem que tirar aquilo ali e colocar inoxidável. Esse é o tipo de manutenção que você faz. E reapertar aquilo ali também, só para poder ter certeza que está tudo apertado para não ter nenhuma fuga. Dúvidas sobre SPDA? Não? Vamos ver quando isso dá problema. Nossa casa aqui, nós estávamos hospedados aqui, estourou tudo o raio. O fio de energia papocou, televisão aqui papocou, tudo papocou, só de sujo. Os carregador que estavam na tomada, papocou, extensão, celular, ventilador, papocou tudo. Susto grande mesmo, viu? Nunca tinha visto isso não. Mas se você tem um SPDA sem DPS, é isso que vai acontecer. Vai papocar tudo. Você precisa ter o DPS, que é quem vai proteger para a energia do raio não entrar na sua fiação. E, cara, ela vai procurar algum lugar para sair. Se ela não tiver lugar para sair, ela vai estourar tudo que tiver na frente. Ela vai arrebentar. Ali ele estourou todos os eletrodomésticos do cara, velho. Então, até o ventilador dele. Então, tendo isso, por exemplo, no dia chuvoso, que tá lampejando essas coisas, posso secar o cabelo com o secador, usar o secador? Pode, se tiver DPS, de boa, segue sua vida, normal. O máximo que vai acontecer, você vai ficar sem uma energia ali e já era. Tem? É, se você não tiver, aí ele vai estourar na sua mão, vai papocar na sua mão se não tiver. Pode. Procura se tem DPS, fala, deixa eu saber. Na dúvida melhor. Numa boa, não tem nada. É. Porque ele não vai percorrer aqui pela estrutura, ele vai querer o caminho mais fácil. Vir pra cá vai ser o mais difícil. O mais fácil para ele é pegar a energia elétrica e descer. Ele vai querer o caminho mais fácil de todos. Pra vir pra cá vai ser difícil. O que não pode é estar aqui perto. Tá aqui nessa região. Se tiver tudo protegidinho, belezinha, suave. Mas se você estiver passando aqui, sai correndo, não fica não. Chama, né? É, mesmo estando protegido e tal, não fica perto não. Se estiver chovendo e você estiver lá fora também, o que você está fazendo tomando chuva, né? Embaixo da árvore. É, vai para baixo da árvore. E quando as crianças resolvem correr e brincar na chuva? Pega pela orelha e manda para dentro de casa. Não, mas é meu filho não. Então não pega pela orelha não. Eu perdi 2 amigos no parque de Ibirapuera no raio. Tava junto, tava. Eu fui para baixo da marquise e eles foram para baixo de uma árvore. Eu sou do interior, eu tenho 3 amigos, então eu joguei bola, muito na chuva. a mesma família, um cachorro que faleceu debaixo de uma árvore, alguns anos atrás, lá perto de BH. Zoado, né? Tem que se abaixar, É. né? Zoado. Teve um jogador de futebol, né? Um jogador do Palmeiras, lembra? Ele tava correndo no campo e o raio caiu lá e ele morreu. Cara, eu não manjo nada de anatomia, mas o que acontece que eu ouvi dizer uma vez é com relação à frequência cardíaca. Ah, se o coração, vou falar bem leigo, tem médico aqui? Eu quero uma explicação maior, inclusive, desse caso. Nesse caso do jogador do Palmeiras, tinha um monte de gente no campo, mas só ele morreu, porque o batimento cardíaco dele estava, sei lá, o coração dele estava fechando e o dos outros estavam abrindo. Então, quando fechou, fechou de vez, saca? Tem uma parada relacionada ao sistema cardíaco. E aí isso eu deveria estudar mais a fundo, mas eu não sei, mas tem relação com isso. Então, independente de estar abaixado, estar em pé, eu vi isso depois que eu vi esse caso do jogador do Palmeiras, porque tinha um monte de gente no campo, o raio caiu lá, lá na ponta, lá, não tinha nada a ver com nada, e ele morreu na hora, ele caiu assim, e tinha mais um monte de gente, cinegrafista, tava todo mundo lá, e aí o coração dele tava, na posição exata, no exato momento, que o raio caiu. Se a pessoa tiver alguma pré-exposição, alguma doença já ali, também não dá problema. Não só isso daí. Você manja disso mesmo? Não. É curioso também. eu já tava acreditando já, hein, cara. Não, porque quando acontece isso aí, eles falam também que não é só por causa disso. Também tem também já tinha algum problema ali. Tinha alguma coisa. Deve ter. Deve ter sim. Há um tempo
É. E tinha um monte de gente, né? O corpo é condutor, né? Água salgada ainda, exatamente. E ele vai procurar um caminho. Oh, isso aqui a gente já viu. Estrutura, dúvidas sobre a elétrica? Todo mundo manjando tudo? Elétrica, DPS, disjuntor. Boa. Hidráulica. Hidráulica é bem mais simples. Existem duas formatações básicas de hidráulica dentro de um condomínio. Tem aqueles prédios que tem reservatório inferior e reservatório superior. E tem prédio que só tem reservatório inferior, que é só embaixo. Eu vou mostrar os dois aqui. Esse aqui é o reservatório inferior e superior. A água vem da concessionária, passa no cavalete, que é o reloginho lá, está contando quanto de água está entrando, cai no reservatório inferior. O reservatório inferior tem uma bomba que vai recalcar e vai jogar água lá em cima no reservatório superior. Jogou no reservatório superior, essa água cai por gravidade para os andares e vai abastecendo todo mundo. No andar que é alto, lá na cobertura, o cara está muito perto da caixa d'água, então a água não tem pressão na torneira, porque está pertinho da caixa d'água. Então tem uma bomba de pressurização, que pressuriza para a cobertura. Nos andares intermediários não tem nada, vai normal. E nos andares de baixo, primeiro andar, térreo, a gente tem a válvula redutora de pressão, que é para diminuir a pressão, porque a água está aqui em cima, quando ela chega aqui embaixo ela está numa pressão muito alta. Então para ela não estourar a aprumada, eu tenho a VRP, eu tenho a válvula redutora de pressão. Incêndio. Eu saio do reservatório também. Tem prédio que tem esse sistema, tem prédio que tem os dois, tem prédio que só tem esse. Vou explicar com tudo. Prédio que tem sprinkler. Normalmente é prédio comercial, hotel, tem sprinkler. No sprinkler você tem duas bombas. Tem a bomba pequenininha, que é a jockey, mantém a rede pressurizada. E se algum sprinkler estourar, a bomba principal entra e pressuriza tudo. Já nos condomínios residenciais a gente não tem essa. A gente tem a bomba de incêndio, que é a bomba que faz a pressurização dos hidrantes. Andares superiores, você vai ter aquela botoeira para ligar a bomba. Aquela botoeira que tem o verde e o vermelhinho. Porque o andar superior está muito perto do reservatório. Ou seja, se pegar fogo, o hidrante não tem pressão suficiente para poder fazer o combate. Por isso que eu preciso da bomba. Já os andares inferiores não tem a botoeira. Porque a própria pressão da coluna d'água já é a suficiente para poder fazer o combate. Então, botoeira, você vai ver que são só nos 4 andares de cima, nos 5 andares de cima, não são todos. Justamente porque a pressão é a suficiente para poder pressurizar todo mundo. Dúvidas? É um esquemático que eu fiz, isso aqui são webcams, mas entendam como bomba. Os hidrantes, as mangueiras de incêndio, mas é a gente que utiliza ou só o bombeiro que utiliza? Não entendi a pergunta. Você tem, quando você fala hidrante, são em cada andar você tem as mangueiras. Tem as mangueiras lá. E isso é o morador que utiliza? Se pegar fogo, ele tem que usar. E aí como faz? Desenrola e ela... Aí que tá. Tem que conectar e tem que abrir o registro. E aí, por isso da importância da brigada de incêndio, porque é na brigada que as pessoas vão aprender a utilizar o hidrante. Eles não vão. Eles não vão. Quando você conecta a mangueira, não vai ter água ainda não. Você conecta a mangueira e aí você tem que abrir o registro. Quando você abre o registro, a água vai entrar na mangueira, mas ainda não vai ter água saindo. Então você vai ter que abrir o bico para poder sair água. Se você estiver no andar superior, a água vai sair bem fraquinha. Aí tem que ligar a bomba. Então é um processo burocrático. E se a pessoa não souber utilizar, ela vai pegar fogo, ela não vai ter o que fazer. Tem que ter uma atrás para segurar. Porque a pressão também arrebenta. Já peguei situações de estar fazendo trabalhos no condomínio, até que se e tem que fazer o serviço do condomínio vizinho, porque tinha um cara de viagem de incêndio. Detalhe, a portaria mulher, nada, a mulher já ficou, quando foi pegar, foi estatizada. O zelador, coitado, era um senhor. Tremeu na base também. Perguntei pro subsídio, cara, você não tem viagem? Não tem ninguém. Ah, tem uma mulher, cara, uma mulher, antes de você ligar isso aí, você vê a pancada que você vai tomar no saída. O problema é você segurar que você está esquecendo. Tá louco? Posição. E outra, tão difícil encaixar aquela mangueira, eu acompanhei o trabalho fazendo manutenção com a troca dos registros. Isso aí eu manjo um pouquinho. Eu tenho as caixas d'água, não sei o que, isso aí eu acompanhei, porque eu tive um vazamento histórico lá em Broma, que
que a boia deu problema, enfim, Aham. tem todas as elétricas que tinha lá, as boias. Mas a força que É imenso. puxar aquilo pra você é muito tipo de força, não consegue explicar. É. Agora que eu nem tem bomba, né? Tem Do caramba. É. Quem chamou? Eu queria contar uma coisa que não sei se vocês têm esse conhecimento. Eu aprendi com a situação. Acabou a água no condomínio, ninguém sem água, todo mundo sem água. Só que teve uma pessoa que é um ser humano bem legal, ele foi lá na calçada e roubou aquele negócio, o adaptador, não sei o nome, de hidrante lá de fora. Registro de recalque. É, só que é de incêndio que fica na calçada lá de fora. E começou a vazar água. Eu falei, meu, você não tem água, como tá vazando água? Essa água veio da caixa. Eu fiquei pensando. Lógico, resumindo, eu entendi que tem uma parte que é reservada só para incêndio. Isso. Né? Isso. Isso aí 1 ano atrás eu aprendi Da pior maneira. Porque o Noia roubou o registro, né? Aí depois que eu vi que é enorme, que precisa dos bombeiros. É. Quando acaba a água também entra ar na gente. E você tem um rapaz Dá. que tem um segredo assim, no recalque. Rebenta. Dá solavanco, dá tranco. O ideal é você tirar, deixar ele no lugar. Quando você precisar. Não deixar faltar água e demora a voltar porque entra água. Perfeito. Então, uma aula boa. Falta muito ainda. Ó, entra ar, você falou entra ar, se por acaso faltar água, vai ter que fazer a drenagem do ar aqui nas VRPs. A VRP, ela tem um sistema para drenar. E aí o que tem que fazer? Tem que abrir aqui e tem que abrir aqui em cima também. Aí o ar vai subir, aí você consegue tirar. Você consegue drenar pela VRP. Você tira o filtro, ela tem um filtro Libson, você tira o filtro Libson, ele vai ficar... Aí você tira, na hora que você sai o ar todinho, aí você, lá tá fechado, saiu o ar da rede. Aí você fecha aqui embaixo, que vai pra autoridade, aí na hora que encher, né, vai crescer, na hora que encher tudo, aí você limpa, mas bem devagar, senão estoura. Dá tranco, dá o golpe de ariete, ele arrebenta tudo. Dúvidas? Todo mundo monstrão também no incêndio? Lavagem de caixa d'água, em quanto tempo? Ah, essa é uma boa, hein? Mais uma lenda. Pois é lenda isso aí. Vamos lá. Tem a portaria, a antiga portaria 2914 da Anvisa, e ela nunca estipulou uma periodicidade para a limpeza de caixa d'água. Existe uma boa prática de engenharia que é limpar todos os anos. Porém, o fator preponderante para você poder limpar a caixa d'água é baseado na análise de potabilidade. Eu tenho que fazer a análise de potabilidade. É isso aí. A análise de potabilidade você tem que fazer todos os meses para poder saber qual que é a potabilidade da sua água, se você precisa ou não. Agora, a portaria 2914 passou a ser a portaria 888 da Anvisa. E ainda continua a mesma coisa. Eles não estipulam que a limpeza tem que ser feita semestralmente ou anualmente. A gente faz isso preventivamente para poder ter a garantia de que a água tem qualidade. Só que mais importante do que limpar é fazer a análise de potabilidade e não com a empresa que fez a limpeza. Porque a empresa sempre fala, eu já limpo a caixa d'água e te dou de graça a análise de potabilidade. Agradece, beijinho no ombro e contrata outro, porque você vai estar dando o galinheiro para a raposa cuidar. Porque assim, se não faltar quase água da Sabesp, que isso é bem impossível, a caixa d'água chega 6 meses limpíssima. Perfeito. Quando começa a faltar muita água da Sabesp, vira uma terra na caixa de baixo, que é de 25 mil litros, Pois é. fica um horror. E aí você tem que limpar mais do que uma vez por ano, né? A pressão sobe e as de cima também. Perfeito. Que é 15 mil litros cada caixa em cima, também fica todo sujo embaixo. Aí os moradores, se tá limpo, não precisa lavar não. Precisa lavar. Precisa. Se tá sujo, não, agora precisa lavar, porque tá saindo sujo. Claro que não tá saindo sujo, eu sempre explico. Tem a metade da caixa d'água que é reserva do bombeiro. Isso. Então não tem como sair na sua torneira. Isso. Aí vira aquela guerra. Na última assembleia que nós tivemos, teve um morador que falou que tem que lavar em 3 em 3 meses. Teve outro que falou em 6 meses. Pede pra eles, de onde que eles estão tirando isso? Fala assim, de onde você está tirando isso aí? Isso é mais uma das lendas urbanas que existem. Então,
Lava, é bom fazer 6 meses, uma vez por ano, é bom você ter uma periodicidade, mas não que seja algo obrigatório. Isso é baseado na condição. Então, tem prédio que recebe uma água muito suja. Eu não vou esperar uma vez por ano, vou limpar de 6 meses. Tem prédio, que é perfeito, então uma vez por ano é até muito, não precisa limpar uma vez por ano. O peixe tá bom e tá limpo, a caixa Boa. de baixo tá um pouquinho opaco o fundo, tô falando, a água limpa. Mas assim, eles querem porque querem que lava, mesmo o laudo dando que a água tá ok. Aí então, bora lá. Então bora lavar, ué. E 15 caixas d'água. Deixa eu só... Faltam 6 minutinhos, rapidinho. Só quero mostrar uma coisa pra vocês, que aí sim, quando vocês têm que limpar... Entenderam aquele sistema? E tem o outro sistema que ele só tem reservatório inferior, a água vem, isso aqui é muito comum em prédio de até 10 andares, prédio baixinho. Eu não tenho reservatório em cima, a água ela é pressurizada. Então o cara abriu a torneira, a bomba liga e pressuriza a água para ele direto. É comum isso aqui em prédio baixo, prédio novo e baixo. É assim, né? Pressurizada. Uma vez eles deixaram a bomba aí não ter água, eles só descobriram que não tinha água quando todos os moradores começaram a reclamar lá no prédio que não tinha água. Porque aí deixaram... Nem o faxineiro viu. Não viram. Loucura, hein? E não queimou a bomba, não? A bomba ficou funcionando sem água? E é baratinha essa bomba, né? Eles quase mataram o velhinho lá. Quase mataram o velhinho. Galera, eu vou falar assim, a aula acabou, vocês vão falar, vamos combinar. Infelizmente a aula acabou.